Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo, o conhecimento transforma, e isso nos motiva. Encontro Ibero-Americano das Diversidades, Diversitá 2025. Oi, meu nome é Pedro. Eu tô aqui para apresentar o trabalho intitulado Mulheres na Animação, Representação de Gênero em Shihei Boruto. Então, esse trabalho buscou estabelecer conexão entre as animações escolhidas, aspectos relativos ao papel de gênero e o local onde elas foram produzidas, né? É, As animações foram escolhidas porque elas foram criadas em períodos muito próximos, né? Shihei e Boruto são as animações escolhidas. Elas foram criadas ali entre 2017 e 2018 e terminaram em 2023, 2022 por aí. E a gente escolheu animações feitas em polos muito diferentes do mundo, porque aí as animações analisadas seriam produtos de sociedades completamente diferentes ou bem diferentes. E a pergunta que a gente faz aqui é: será que essas animações carregam em si estereótipos relativos ao papel de gênero? Então, o conceito de animação, muito brevemente, a animação é a imagem que toma o movimento, né? Então, a palavra animação vem do latim animare, que significa dar vida a. Então, você dá vida à imagem, dando movimento para ela. Os primeiros registros que a gente tem de animação é no período paleolítico, quando o ser humano tentava passar conhecimento através da imagem ali na pedra, né? E ele tentava dar movimento ao desenho para passar conhecimento. No Japão, o processo é similar, né? Os japoneses passavam conhecimento através dos pergaminhos e eles também criaram caricaturas que simulavam o movimento humano nesses pergaminhos. Mas a animação como a gente conhece hoje tem início mesmo lá no fim da Era Edo e no período pós-guerra, pós-segunda guerra, né? Por quê? A Era Edo é um período caracterizado pelo isolamento da sociedade japonesa do resto do mundo. E no fim da era, né, da Era Edo e no fim da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu ao mesmo tempo, é, a sociedade japonesa abre suas portas para o mundo e começa a ser influenciada por uma revista inglesa chamada Punch Magazine, que é conhecida por ter um humor muito ácido e vai influenciar o humor dos mangás, né, como a gente conhece hoje. Mangás são os quadrinhos japoneses que originam as animações japonesas. Aqui a gente tem um exemplo de como a animação atravessa a cultura, né, através da desigualdade de gênero. No Japão, até hoje, espera-se que mulheres escrevam mangás de romance, né, e só isso. E homens escrevam mangás de ação e só isso. Qualquer alteração desse espectro é muito mal vista e o mangá chega a vender menos, né, se é uma mulher que escreve mangá de ação e se é um homem que escreve mangá de romance. O que acontece então? Quando uma mulher escreve mangá de ação, ela é meio que pressionada a adotar um pseudônimo. Que foi o caso mais famoso assim que pode ser citado é o de Hiromi Arakawa, que criou Fullmetal Alchemist, que é um mangá muito famoso no Japão. Hoje a gente sabe que ela é uma mulher, né? Mas na época ela adotou o nome de Hiromu Arakawa para ser entendida como um homem, para que as vendas do seu mangá não fossem alteradas pelo preconceito, né? Outro exemplo cultural que a gente tem de como a animação atravessa a sociedade japonesa é o de Osamu Tezuka, que ele é conhecido até hoje como o deus dos mangás, porque ele teve um dos primeiros desenhos televisionados no Japão, né, nos anos 30, e ele criou muitos dos estereótipos que se usam hoje, né, no desenho japonês. Então, a ideia de como a animação deve ser feita e as expressões dos desenhos japonês, né, que é muito diferente dos desenhos norte-americanos, né? No desenho japonês se tem as expressões muito acentuadas, os olhos muito grandes, né? É muito diferente. Então ele é conhecido por ter criado essas regras tácitas de como o desenho japonês deve ser.
Então, aqui a gente tem a ideia de gênero, né? Autores como Judith Butler vão dizer que gênero nada mais é do que formas de limitar a diversidade humana, né? De limitar o comportamento humano também. Então, a partir do sexo biológico, né? Começando usando a pirâmide para explicar aqui. A partir do sexo biológico, a sociedade, né, estabelece quais comportamentos uma pessoa deve ter, né? Quais comportamentos são aceitáveis. Se você nasce com sexo biológico feminino, você deve ser mais feminina, você deve usar rosa, você deve usar saia, você deve, e um monte de regra vai por aí, né? Se você nasce com sexo biológico masculino, você deve ser bruto, você deve ser, enfim. Então a Judith vai apontar que isso nada mais é do que limitante, né? E que é construído socialmente, né? A ideia de homem do século XVIII não é a mesma ideia de homem do século XXI, e não vai ser a mesma ideia do século XXII, e não vai ser a mesma ideia, enfim. A ideia de homem é socialmente construída, assim como a ideia de mulher é socialmente construída. Então, a pesquisa que a gente fez aqui é uma pesquisa exploratória documental, porque não se tem muito falando sobre, e a gente usou, né, um material que não é muito usado dentro do arcabouço científico, né? A gente usou as animações para serem analisadas para chegar a um resultado. Então, a seleção das animações se dá através daqueles fatores que eu já mencionei, né? Que elas são feitas muito próximas, né? Que elas foram feitas ali em 2017, 2018 e terminaram em 2023, 2022. A análise de conteúdo é baseada num trabalho de Durkheim, intitulado O Suicídio, em que ele propõe que o suicídio não é biologicamente determinado, mas socialmente determinado. E para isso ele analisa várias cartas de pessoas que cometeram suicídio, vários outros materiais dessas pessoas, para demonstrar como a sociedade influencia no processo de suicídio. Então ele faz uma análise de conteúdo, né, dessas cartas, assim como foi feito a análise de conteúdo aqui das animações para chegar no resultado. Uma breve contextualização aqui agora de Boruto, né? Boruto é uma série derivada, né? Que reproduz muitos comportamentos da sua série original, né? Então, por isso a gente se sentiu na obrigação de falar da série original um pouco, porque Boruto reproduz muito comportamento relacionado à representação feminina da série anterior, né? Então, aqui a gente tem a Sakura, né, da série anterior. Criança, né? A Sakura lá pelos seus 13 anos. A Sakura é muito reduzida à jornada amorosa dela, que ela tem um crush no personagem, e ela só fala disso, e ela não apresenta muitas técnicas ninja, porque Naruto é um universo de ninjas, né? Ela não apresenta muitas técnicas ninja, ela só fala do crush que ela tem. Ela tem cenas assim de lutas muito limitadas em comparação aos companheiros de equipe, lembrando que a Sakura é a protagonista do feminina do desenho, então ela deveria ter mais lutas, né? Considerando também que é um desenho de ação, então ela deveria ter mais lutas, deveria lutar ao lado dos colegas, e não é o que acontece. Outra personagem feminina que entra, né, no desenho como a promessa de ser a mais forte é a Tsunade, que já é mencionada no desenho como a mulher mais forte entre as mulheres, o que é muito, muito interessante, porque ela cria-se uma categoria, né? Você é a mais forte entre as mulheres, você não é a mais forte entre os homens, ou você não é uma das mais fortes entre o geral, né? Você é a mais forte entre as mulheres. Mas mesmo a mais forte, né, no desenho do Naruto, ela precisa ser resgatada pelo protagonista, né? Voltando à ideia lá das princesas da Disney, ela precisa de ajuda do homem. E a gente vai ver como isso se reflete na sociedade japonesa e na ideia que a sociedade japonesa tem do que a mulher deve ser. Então aqui a gente tem uma breve construção histórica da ideia da fragilidade feminina, né? Que na Grécia Antiga a mulher não podia participar da política.
Na religião cristã, a mulher é responsabilizada pelo pecado original, né, culpabilizada. E nas mídias contemporâneas, a mulher continua nessa reforçando da ideia de fragilidade, de fraqueza, enfim, de precisar de ajuda, né? Que é o caso de Naruto, como acontece em Naruto. Aqui a gente tem a Sakura já dentro de Boruto, né? A Sakura adulta, né? Depois de virar mãe, ela tem muito mais cenas domésticas, né? 90% aqui. E ela não ganha nenhuma luta sozinha. Ela ganha uma luta com a ajuda do marido, o que é muito interessante se você considerar que é um desenho japonês, né? E a gente vai contextualizar um pouquinho com a sociedade a seguir. Mas assim, as mulheres, né, em Boruto, né, que seria o desenho que segue Naruto, elas têm 90% das cenas focadas em afazeres domésticos e elas têm, de novo, pouquíssimas lutas e a Sakura, que se torna a mulher mais forte, né, no desenho, ela ganha 0 de lutas, né? E aqui a gente tem a estrutura familiar japonesa, né? Como a ideia da estrutura familiar se dá. Na era Edo foram criadas muitas regras, né? Durante a ditadura japonesa, foram criadas muitas regras em relação de como a mulher deve se portar, né? A mulher deve obedecer ao marido, deve obedecer aos pais do marido, e depois que esses morrem, ela deve obedecer ao filho mais velho. Né? Então a mulher está sempre nesse lugar de precisar, de, de subserviência, de você adular, de você estar relacionado à cura, de você, sabe, esses construtos, esses papéis de o homem é mais forte, você deve obedecer. Então, em She-Ra há uma quebra desse paradigma, né? E é um desenho feito em outra região. Em She-Ra existe uma diversidade de personagens muito maior, um protagonismo feminino, né, porque a protagonista é feminina, e a maioria dos personagens é mulher, né? E aqui existe uma inversão dos papéis de gênero, né? Enquanto em Naruto a mulher é representada como frágil, como fraca, aqui existe uma força, né, vindo da protagonista, uma ausência de passividade, que é o que acontece em Naruto, e o personagem feminino, o personagem masculino, perdão, ele não tem problema em demonstrar fragilidade, amor, passividade, fraqueza, o que é muito interessante, né? O que não acontece em Naruto, por exemplo. Então, em She-Ra existe o rompimento da ideia de fraqueza e existe o rompimento da ideia da mulher como só curandeira, né? Porque em Naruto tem muito disso, né? Em Naruto e em outros desenhos tem muito disso, de que a mulher é muito associada a poderes de cura. E em She-Ra não tem isso, né? As mulheres curam, mas elas também lutam diretamente. E aqui as considerações finais é que, embora não seja possível afirmar uma relação de causalidade entre o local que produziu o desenho e a produção final, né? Ou seja, porque é japonês vai ser preconceituoso. Não, não é assim. Mas é possível ver sim uma influência cultural do que o Japão tem como ideia do que é feminino e do que os Estados Unidos têm como ideia do que é feminino e a produção final do desenho, né? Então é possível ver que a cultura afeta muito o desenho e vice-versa. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.